Olá, eu sou Vivian Esteves, psicóloga, terapeuta cognitiva e especialista na prevenção ao abuso sexual infantil. Já fazia algum tempo que eu não postava mais vídeos aqui, mas agora eu estou voltando, onde nós vamos poder compartilhar e conversar muito mais sobre isso, porque nós precisamos falar sobre abuso sexual infantil. Então, fica aí comigo. Eu tenho uma pergunta para você. Você sabe identificar quando uma criança ela foi abusada ou se ela está sendo abusada sexualmente? Você consegue identificar, você conhece e reconhece os sinais que essa criança ela transmite quando ela está passando por uma situação dessa? Raramente a criança ela relata que sofreu algum tipo de abuso sexual. Normalmente ela acaba buscando outras maneiras de revelar isso, né? Muitas vezes através de sinais, que são os indicadores, né? Que como pais, professores, educadores, né? Profissionais da área da saúde, é muito importante saber identificar esses sinais, que ele pode sim salvar a vida de uma criança. O impacto de uma criança que passa por uma situação de abuso sexual na sua infância, assim como os sintomas, né, de como que a criança vai apresentar esses sintomas, vai variar muito de uma criança para outra, né? Depende de uma série de fatores e características também dessa criança. Mas existem alguns sintomas e alguns sinais que eles nos dão, que eles nos indicam, né, de que algo está acontecendo. E é eles que sim que nós precisamos reconhecer e principalmente, né, estar atentos quando identificamos algum deles em uma criança. Claro que a gente não pode basear nossa hipótese de que uma criança está sofrendo um abuso baseada em um único sintoma desses que eu vou trazer para vocês, né? Mas ele é um parâmetro. Algo com certeza é importante saber através desses indicadores, que se a criança apresenta um ou mais desses sintomas, com certeza algo está acontecendo com a criança. Pode ser que ela esteja passando por uma situação de abuso ou que alguma outra coisa está acontecendo, mas que com certeza, né, precisa ser investigado, porque essa criança ela pode estar sofrendo algo muito sério. A vítima de abuso sexual ela pode apresentar sintomas, né, em várias áreas da sua vida, tanto no aspecto emocional quanto na área física, né, em algum sintoma, algum sinal físico. Ela pode apresentar também com relação aos seus relacionamentos interpessoais, ao seu comportamento. Ela pode apresentar alteração com a sua cognição e também na área da sua sexualidade, né, quando adulto. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a questão desses indicadores comportamentais. Normalmente a criança ela não verbaliza a situação do abuso, mas através da mudança do seu comportamento, a gente identifica que algo está acontecendo com aquela criança. Entre os sinais, é importante a gente pensar, por exemplo, uma criança que apresenta uma mudança, né, um comportamento inadequado sexualmente. Ou com um brinquedo, ou com um objeto, que seja, mas que aquela criança que ela começa a apresentar um comportamento sexual, algo que não existia, você não sabe onde que ela aprendeu, como que ela trouxe essa informação, essa situação, né? E você começa a perceber que essa criança apresenta alguns comportamentos estranhos. Por exemplo, uma criança que passa por uma situação de abuso constante, ela pode vir a desenvolver uma masturbação compulsiva, né? Então é um sinal de que algo está acontecendo aí de grave, né, com essa criança. Outro sintoma é, por exemplo, uma criança que começa a apresentar pesadelos, né, distúrbios do sono, aqueles pesadelos noturnos, e isso começa a vir com muita frequência e sem você conseguir identificar o motivo, o que está acontecendo com essa criança. Pode ser um sinal também, né, de que ela está passando por alguma situação de abuso, tá? Ou uma criança que começa a apresentar também uma mudança no seu comportamento, uma criança passa a se tornar muito mais isolada, retraída, era uma criança que se relacionava muito bem, tinha boas amizades, amigos, né, e ela interagia bem no seu meio e de repente ela passa a mudar este comportamento, então a ficar uma criança mais isolada, mais retraída, com dificuldades de relacionamento ou não querer se relacionar também.
é algo, né, um sinal significativo de mudança, tá? Outra coisa, uma criança que apresenta uma mudança na sua personalidade. Então, aquela criança que modifica o seu jeito, as suas características, né? Todas essas mudanças bruscas de comportamento, elas chamam muito a atenção e a gente precisa estar atento a essas mudanças da criança, né? Uma criança que começa a apresentar muito mais insegurança, né? Um comportamento também que é comum de uma criança que passa por essa situação também é um comportamento regressivo. Então, uma criança que começa, por exemplo, a fazer xixi na cama, ela volta a fazer xixi na cama, volta a ter uma fala mais infantilizada, né? E ela começa a apresentar mais esses sintomas infantilizados também, mais regressivos, né? Também é um sinal, um indicador, né, importante aí para a gente estar atento. Outra coisa, uma criança que começa a ter medo, né, um medo inexplicável, seja de uma pessoa específica, né, ou de um lugar específico, ou de alguma situação ou de alguém em particular. Por exemplo, aquela criança que ia sempre na casa daquele tio, ou na casa daquele avô, ou na casa do vizinho, e de repente ela acaba não querendo mais ficar lá, ou toda vez que ela chega, se aproxima de uma determinada pessoa, ela também começa a ter um comportamento diferente, né? Que ela começa a demonstrar mais medo, insegurança de estar na presença daquela pessoa. Isso também é um sinal muito importante, né? E que a gente tem que estar aí atento, né? Uma criança que apresenta mudanças no comportamento alimentar. Então, uma criança que comia muito bem, se alimentava muito bem, de repente ela apresenta um comportamento mais de inapetência, de não querer se alimentar, ou de ter uma compulsão alimentar também, né? Então, uma criança começa a comer compulsivamente, né? Ou evitar comer. Os extremos, né? Tudo que a gente pensa em questão de extremos, de mudanças, né? Desse comportamento, de algo que funcionava muito bem e de repente passa a não funcionar mais, ou a criança acaba modificando demais esse comportamento, é algo que a gente tem que estar muito atento, né? Porque é através disso que a criança está se comunicando com o adulto. Né? Algo que é muito difícil dela falar, dela trazer o que está se passando, acontecendo, ou às vezes ela também não consegue nem verbalizar tudo aquilo que ela está vivenciando, ela nem consegue identificar direito aquilo, a situação que ela está vivenciando. Então, uma maneira de se expressar é através dessa mudança de comportamento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado e que você também, né, ajude compartilhando, né? Sabe que quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente pode estar salvando a vida de uma criança. E até a próxima. Tchau, tchau!